Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Uniodonto, ela que está há 36 anos cuidando do seu sorriso. E hoje estou recebendo aqui a doutora Flávia Correia e o doutor José Roberto Brandão. Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast da Uniodonto. Prazer recebê-los. Obrigada, prazer é nosso de estar aqui. Realmente, o prazer é todo nosso. E hoje o tema do nosso podcast é odontologia para pacientes com necessidades especiais, né? O PNE. Né? E a minha primeira pergunta vai para você, doutora. Eu queria que a senhora falasse sobre o que é odontologia para pacientes com necessidades especiais e sua área de atuação. Antes da gente falar de odontologia para pacientes especiais, primeiro a gente precisa entender quem é o paciente especial. E quando a gente se faz essa pergunta, a primeira coisa que vem à mente é um paciente sindrômico, é um paciente com paralisia cerebral, ou algo que está muito em alta hoje, é um paciente com transtorno do espectro autista. Mas a gente precisa entender que não é só isso. Vai além disso. A gente tem o público, um paciente que é hipertenso, um paciente que é diabético, ou um paciente oncológico, que muitas vezes precisa de um atendimento especializado e às vezes não consegue, né? Outra coisa muito comum, grávida. Muita gente tem medo. Tanto o dentista de atender uma grávida, quanto a grávida de ser atendida por um dentista. Porque tem um estigma aí, uma coisa meio sombria que, se for ao dentista vai acontecer alguma coisa com o bebê, vai fazer raio-x e vai acontecer alguma coisa com o bebê. E não é assim. A gente tem técnicas e procedimentos para que a gente faça isso com segurança. Então, a odontologia para pacientes especiais é justamente atender esse público que requer um atendimento diferenciado, mas praticando uma odontologia de excelência. E aqui falando ainda, fiquei curioso aqui a respeito das grávidas. Qual é esse cuidado diferencial assim, que a gente tem que ter com uma pessoa que está ali gestando um bebê, por exemplo? A gente tem diversas etapas, né? A gente divide a gestação em 3 trimestres. O primeiro trimestre, ele é o mais importante para a formação do bebê. Logo, ele é mais suscetível a alterações, como a radiação, paciente que sofre algum tipo de trauma, entende? Também é uma paciente que tem mais enjoo, ou seja, dificulta a higienização, acúmulo de biofilme, outras doenças bucais associadas. Além disso, também tem um posicionamento na cadeira que é diferenciado para essa gestante. Caso algum colega não tenha o conhecimento disso, o atendimento odontológico pode se tornar um estresse para ela e, consequentemente, para o bebê. E doutora, quais os principais desafios enfrentados pelos dentistas que estão ali tratando esses pacientes com necessidades especiais? Então, na verdade, nós temos 3 pontos a serem considerados. Um deles é o comportamento do paciente, a condição sistêmica dele e o contexto familiar envolvido ali. Então, quando esse paciente ele consegue ter um nível de colaboração, muitas vezes ele é atendido, se criança, por um odontopediatra, preciso fazer um canal, vai com especialidade de endodontia. Então, a rede, os colegas dentistas, eles conseguem dar suporte para alguns casos desses pacientes com necessidades especiais. Mas quando atinge um outro nível, quando tem uma barreira comportamental do paciente ou num contexto familiar, aí o suporte especializado entra em ação. É aí que entra o nosso atendimento. Quando a gente leva em consideração também a questão sistêmica, é aquilo que a gente conversou no início. Basicamente, esses pacientes precisam ter um mínimo de condição para serem atendidos. Só que o que acontece? Não necessariamente a condição que nós avaliamos como especialistas como uma condição possível de ser realizado o procedimento, o clínico pode não ter, como é que eu vou te dizer? Essa percepção. Essa percepção. Então, para ele não sair de uma zona de segurança, pode ser vantajoso ele referenciar esse paciente, por exemplo, para a especialidade. E vantajoso tanto para o colega quanto para o paciente. Quanto para o paciente. A questão da segurança do paciente e do próprio profissional que está executando. E a Uniodonto Manaus, ela tem um plano odontológico para pacientes com essa especialidade de vocês? Na verdade, não. O plano odontológico da Uniodonto cobre todo tipo de paciente, tanto paciente típico, paciente atípico, pacientes especiais. O plano faz esse tipo de cobertura. Inclusive, há um serviço de atendimento a pacientes com necessidades especiais, que no caso somos nós que atendemos lá, que ocorre dentro do pronto atendimento da Uniodonto.
E aí a gente consegue fazer esses atendimentos lá dentro, consegue efetuar o agendamento e tudo mais da melhor forma, fazer todo o acolhimento da melhor forma possível. Eu acredito que não seja um plano odontológico. Acredito que seja uma especialidade ofertada dentro da Uniodonto. Assim como a gente tem a endodontia, periodontia, prótese dentística, nós temos uma especialidade chamada odontologia para pacientes especiais, que nada mais é do que um clínico geral. O que a gente faz é o serviço de um clínico geral com atenção especializada para esse paciente, para esse tipo de A atendimento. adequação do atendimento do clínico geral à condição do paciente. Acho que seria basicamente isso. E, doutores, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a especialização, a área de atuação de vocês, que vocês fizeram a mesma faculdade, né? Queria que vocês contassem um pouco pra gente. Então, basicamente, nós somos contemporâneos, né? Como você citou, nós fizemos a graduação na mesma instituição, no mesmo período, formamos na mesma turma, e por um acidente do destino também fizemos a mesma especialização no mesmo local. Nós também fizemos a especialização na Universidade do Estado do Amazonas, na turma de 2015, e hoje, basicamente, exercemos essa área. A Flávia tem uma outra área de atuação também, que é a endodontia, e basicamente é o que nós fazemos hoje. E, na realidade, a gente se reencontrou dentro da Uniodonto, né? Olha que bacana. É essa a realidade. Uniodonto unindo aí novamente. Isso. Vocês. Tá. E, doutora, a gente estava falando ainda agora a respeito da questão das grávidas. Eu queria que o senhor, doutor, falasse um pouco a respeito desse cuidado, por exemplo, com uma pessoa diabética. Quais são esses cuidados que a gente precisa, que os doutores têm? O que acontece? Quando a gente fala, voltando um pouquinho, quando a gente fala de pacientes especiais, é basicamente um cuidado específico com cada área. E pacientes crônicos, por exemplo, o paciente diabético é um paciente que também existe um estigma. O paciente diabético ele não pode fazer tratamento odontológico. Depende. Esse paciente pode fazer se ele estiver em condições de fazer. O fato dele ter uma condição, uma diabetes, não impede ele de fazer. Se ele estiver descontrolado, é algo que necessita ser controlado, necessita ter um controle glicêmico adequado, um acompanhamento, que aí já é baseado na condição médica desse paciente, e aí ele vai estar apto a fazer um procedimento odontológico. A gestante, voltando, o que acontece? A gestante ela não é uma paciente especial, ela está especial. Por quê? Porque a partir do momento que a criança nasce, que o recém-nascido, e que ela passa do puerpério, ela volta para a condição anterior. Então, basicamente, essas pacientes deveriam ser acompanhadas por um clínico, entretanto, como falta segurança na maioria dos profissionais, acaba que nós, como especialistas em pacientes especiais, acabamos englobando essa área também. Mas é possível fazer o atendimento da gestante com toda a segurança. Assim como é possível fazer do paciente diabético, entrando em outras áreas do paciente hipertenso, basicamente pacientes crônicos em geral. Você consegue fazer o atendimento se ele estiver em condição de fazer esse procedimento. Acho que cabe lembrar que a gente tem a doença periodontal, que é um fator modulador na diabetes, né? Então, uma coisa interfere a outra. Enquanto a gente não regula a doença periodontal, a gente não regula a diabetes. Enquanto eu não regulo diabetes, eu não regulo a doença periodontal. Então, é uma relação bidirecional aí associada. Existe um loop nisso, que, por exemplo, como a doutora Flávia falou, a diabetes descontrolada gera um problema gengival nesses pacientes, e que esse problema gengival aumenta a resistência insulínica, que também vai atrapalhar no contexto da diabetes. Então, é desejável que esses pacientes façam acompanhamento regular. A senhora falou de periodontal? Doença periodontal, sim. O que seria? É a alteração gengival que o doutor acabou de comentar. A gente tem uma alteração gengival que vai evoluindo para uma região periodontal, que é a região que suporta o dente. Por isso que muitos diabéticos perdem os dentes por doença periodontal. Porque o dente ficou mole e não por cárie. Ele literalmente perde suporte ósseo por conta da condição periodontal. E um dente que, olhando friamente, é saudável,
vai ser perdido porque ele não tem suporte em osso, basicamente. Nossa, que interessante. Doutora, quais as expectativas dos responsáveis ao atendimento odontológico, especialmente a primeira consulta ali? Então, quando a gente fala de primeira consulta, a expectativa do familiar é altíssima. Ele quer que, imagina que o filho dele vai sentar ali na cadeira e vai abrir a boca e vai deixar a gente fazer tudo. E na realidade nem sempre é assim. Às vezes a gente tem um paciente TEA que não tem, a gente quebrou a rotina dele ali naquela primeira consulta. Ele estava habituado com uma coisa e a gente quebrou a rotina para ele ir ao consultório odontológico. Quando a gente tem essa quebra, há uma crise, né? Há uma alteração sensorial ali importante nesse paciente com transtorno do espectro autista. E às vezes uma boa primeira consulta não necessariamente vai ser realizada na cadeira odontológica. Às vezes eu posso fazer em pé, às vezes ele pode estar sentado na minha cadeira. Às vezes, se eu conseguir fazer ele sentar na primeira consulta, graças a Deus, eu já consegui a minha meta, porque é um paciente difícil e eu consegui fazê-lo sentar. Ah, mas ele só sentou, não deixou fazer nada. Mas para ele foi muita coisa. Então isso é paciência, é o que a gente fala muito sobre condicionamento. A gente precisa condicionar o paciente àquele ambiente, àquela situação que é nova para ele. Estabelecer uma rotina. E aí a gente tem que trabalhar muito isso com os pais responsáveis, enfim, quem estiver ali acompanhando esse paciente, que a expectativa está lá em cima e às vezes não é isso. Não é porque a gente não atingiu a expectativa que a gente não teve um resultado satisfatório para uma primeira consulta. Então, assim, é muito importante a gente sempre deixar claro para os pais que é importante, né, enfrentar esse desafio. Né, porque eu acredito que muitos pais devam ter esse receio, assim, de evitar de levar seus filhos lá no dentista com medo. É porque existem né? Desculpa te interromper, existem dois extremos, né? Existem pais que querem chegar no primeiro dia e, de fato, ter o atendimento odontológico, colocar na cadeira a execução de procedimento, assim como pais que têm receio, de fato, de levar o filho ou o parente ao dentista. Então, assim, a gente tenta corresponder às expectativas dentro do processo de atendimento. O que vai acontecer? Ninguém vai extrapolar a técnica para fazer vontades. Mas por quê? A gente precisa fazer o procedimento da forma correta e resolver o problema do paciente. O que acontece? Condicionar o paciente pode parecer algo um pouco mais demorado, num primeiro momento, mas a longo prazo ele me gera resultados muito melhores. Em que sentido? Por exemplo, um paciente pode ser estabilizado. Para um paciente TEA, a pior coisa que tem é ele estar estabilizado, ele está seguro por algo. Então, assim, se você conseguir fazer com que esse paciente diminua, acho que seria a palavra exata, diminuir a rejeição do paciente ao ambiente, porque quando ele chega a primeira vez, aquilo é um termo mais simples. Aquilo é um bicho completamente diferente, uma sala completamente diferente da rotina dele, um profissional diferente da rotina dele. Em parte, esses pacientes que estão lá já tiveram algum episódio de internação hospitalar, então eles chegam com a vista, por exemplo, de um jaleco branco, para eles aquilo é terrível. Então, nós precisamos desconstruir aquela realidade que ele teve, para que ele se ambiente ao local. E o que geralmente acontece? Por exemplo, tem pacientes que na primeira vez ele chega, ele não passa da porta. E aí você vai aos poucos administrando esse condicionamento e que na segunda consulta ele chega, ele já entra, senta na cadeira. Ele vai procurar uma zona de segurança dele, vai sentar lá na cadeirinha, mas ele já está dentro da sala. E assim você vai ganhando passo a passo. Não tem situações que não adianta correr. Correr vai resolver o problema? Vai fazer o procedimento? Vai, mas a que custo? Acho que o único momento que vale a pena a gente correr, como o colega está falando, seria num caso de urgência odontológica, que a urgência ela é soberana. Porque é dor. Então, quando a gente tem uma dor, a gente tem que resolver o problema. Você precisa resolver o problema, de fato. Mas, no geral, se é um paciente que ele não tem um quadro de dor, que ele pode fazer esse processo, é muito mais saudável para o paciente
para a família do paciente e para o manejo do procedimento em si. É interessante, eu vou falar um pouquinho sobre essa expectativa ainda, que é algo que aconteceu. A gente tem pacientes que muitas vezes buscam atendimento para o seu filho especial e é recusado. Muitas vezes. Vão com outros colegas, não, esse daí eu não consigo atender. Não, isso daqui não é para aqui. Não, aqui não. Diabético. Não, não atendo diabético. E aí, às vezes, eles encontram o apoio tanto emocional ali na hora do atendimento que eles precisam para a execução daquele procedimento. Então, ter essa especialidade dentro da Uniodonto é maravilhoso, porque a gente tem os profissionais capacitados dentro das suas diversas especialidades, mas quando eles se deparam com uma condição diferente, ali é um impacto muito grande. E a gente poder prestar esse acolhimento para esse paciente, principalmente para essa família, é um diferencial muito grande. E que é muito além de só prestar o serviço, né? Tem todo esse cuidado, Qualidade toda essa de atenção. vida. Eu acho que Exatamente. esse é o ponto. E ainda falando nessa vertente, queria que vocês falassem um pouco sobre o que motiva vocês a atender esses pacientes. Comigo? Comece. Pode começar. Já chora. Não. Então, o que me motiva a atender paciente especial? Por que eu decidi fazer isso? A história toda? Quando eu estava no segundo período da faculdade, eu descobri que existia essa especialidade, que eu não sabia, né? A gente entra na faculdade, não sabe nem o que vai aparecer por aí. Ah, vou fazer odonto, vou cuidar de dente, é isso. E no segundo período eu descobri que existia essa especialidade, odontologia para pacientes especiais. Eu tinha um irmão com síndrome de Down. Então, quando eu vi aquilo, era aquilo. Eu decidi ali que eu ia fazer aquilo. Fato. Os períodos passaram. Eu perdi meu irmão. E aí, quase desisti. Até encontrar um professor que disse assim, olha, eu acho que você deveria fazer essa especialidade. A especialidade que nós fizemos juntos. Aí eu falei, não, eu não vou fazer isso. Você não sabe o que aconteceu comigo? Aí ele, sei, é por isso que você deveria fazer. Eu falei, vou pensar. E aí, realmente, eu pensei e decidi que era aquilo que eu queria fazer. De poder levar, com o meu trabalho, com o que eu sabia fazer, uma qualidade de vida para essas pessoas que têm uma necessidade especial. Eu entender o contexto dessa família, por isso que eu falo muito de família, porque eu vivi isso. E assim, eu sei quanto isso é importante. Esse acolhimento, não só a execução. A execução, ela tem que ser com excelência, dentro das possibilidades, dentro dos recursos, dentro da condição do paciente e dentro da família, do contexto familiar envolvido. Que lindo. E o senhor, doutor? Então, vamos lá. É porque, o que acontece? Eu me enquadro no contexto de paciente especial. Por quê? Quando eu tinha 6 meses de idade, que eu não lembro, eu fui diagnosticado com coqueluche. Por quê? A coqueluche foi erradicada no final da década de 80, só que eu sou de 87. Então, eu tive um diagnóstico de cardiopatia e faço esse acompanhamento até hoje por conta disso. Mas até aí tudo bem. Entrei na faculdade, todo mundo aí, vamos cuidar de dentes e a vida segue, né? Até aí tudo bem. Mas sempre tive esse cuidado por conta de ter alguns problemas com relação ao atendimento. Por mais que eu tivesse tido alta em algum momento, mas existia pelos dentistas mas ele tem um histórico de cardiopatia e papapá. Não, mas eu já tive alta. Não, mas não sei o quê. Eu sempre tive esse problema com relação ao atendimento. Deixei de ter quando eu virei dentista, que todo mundo me atende, mas eu passei por isso. E tive muita identificação na disciplina, porque, no caso, a UEA é uma das únicas instituições que tem a disciplina de atendimento a pacientes com necessidades especiais na graduação. Então, assim, foi algo que eu me identifiquei e que acho que fiz muito bem e, inclusive, na época, a nota foi até bem legal. Então, todo mundo, nota legal, ótimo. Maravilhoso. E a vida seguiu. Quando foi
a princípio eu iria fazer bucomaxilo. E aí, quando eu trabalhava no interior, em 2014, se não me falha a memória, eu sofri um acidente de carro na estrada, voltando, e saí do carro, destruí, acabei com o carro, saí do carro, sentei na sarjeta e passou uma senhora. Tipo, até hoje eu não sei o que aconteceu com aquela mulher, mas ela parou, uma senhora, desceu do carro, olha, você teve um livramento e você tem algo a cumprir nesse mundo. E aí foi quando eu parei, pensei, naquele mesmo momento, estava aberta as inscrições da especialização em pacientes especiais e da residência de buco. E um dos dentistas que eu acompanhei na época, estagiando pelos hospitais, falou, olha, a prova da residência está aberta, faz que eu sei que tu vai passar. Eu virei, não vou fazer a especialização em pacientes especiais. E estou hoje fazendo. Inclusive, a Uniodonto Manaus tem um plano odontológico para atendimento para esses pacientes, né? Isso, O único Manaus. convênio, até onde eu sei, que tem esse atendimento especializado. Outros podem até ter um colega que faz esse tipo de atendimento, mas especialista, até onde eu sei, somente é a Uniodonto. Gente, eu queria agradecer vocês por esse bate-papo aqui inspirador, né, sobre essa área tão importante, né, na área dentro da área da saúde. Queria agradecer você também que está nos assistindo aqui nesse episódio da Uniodonto Manaus, que está há 36 anos, né, cuidando do seu sorriso. Muito obrigado e até a próxima.